Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre questões de anotações, como a gente cria anotações no Java. Também vou falar sobre como utilizar essas anotações para fazer injeções de valores em classes. Então hoje a gente resume o trabalho deste vídeo nisso. Aqui eu estou apresentando a estrutura básica do nosso projeto. A gente tem um diagrama aqui bem simples com as nossas principais classes. Nós temos aqui as nossas anotações, são 3 anotações. Essa primeira anotação é a anotação que pode ser usada sobre uma classe. Essa outra anotação que é utilizada nas nossas declarações de variáveis globais dentro da nossa classe, os nossos parâmetros. E aqui nós temos uma anotação que pode ser usada dentro de outras anotações. Eu vou mostrar mais à frente como que a gente delimita esse escopo de onde colocar uma anotação. Fora isso, nós temos essas duas classes aqui de Manager. Eu chamo essa de Injector Manager, que ela vai gerenciar para a gente a injeção de valores baseados nas nossas anotações. E essa outra, essa Validator Manager, que ela vai validar a injeção dos nossos valores na nossa classe, utilizando as nossas anotações. Nós temos 3 exceções. Essa primeira exceção é quando a gente não encontra um valor em um hash map, que eu vou explicar mais à frente, que é exatamente esse mapa de map fields, que são valores que nós temos em uma estrutura de mapa. Quando a gente tenta converter um valor de string para um determinado tipo e não conseguimos, e ocorre alguma exceção, a gente vai estourar esse format field exception. E quando a gente ocorrer algum problema na injeção de algum valor, a gente estoura essa outra exceção, que é a injection exception. Nós temos aqui, nessa estrutura de map fields, nós temos um hash map bem simples, que é composto de uma chave do tipo string e de um valor do tipo string. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai mapear valores do tipo string baseado em uma chave. Então, por exemplo, a gente pode mapear o sexo de uma pessoa pela chave sexo e o valor poderia ser masculino e feminino ou qualquer outro valor. Da mesma forma, a gente poderia mapear, por exemplo, salário e um determinado valor, né? Então a ideia exatamente desse hash map é que a gente vai mapear qualquer tipo de valor, né, baseado em uma chave. E esse valor pode ser convertido. Então a ideia é que a gente vai ter diversos valores nesse hash map, né, de modo que a gente possa converter esses valores de acordo com o desejo da classe. Então por isso que a gente tem aqui, a gente tem alguns métodos de adiciona um determinado campo, né? Então a gente adiciona, baseado na chave, a gente adiciona o valor. E alguns métodos de get que ele vão fazer o quê? Que ele vai pegar o valor baseado em um tipo. Então get boolean value, baseado numa chave. Get character value, que vai pegar uma string, um valor do tipo de char, e assim por diante para todos os nossos outros métodos. E aqui a gente tem essa classe aqui, que ela tem apenas algumas mensagens de erro. Os erros que a gente encontra aqui são os parâmetros da chave e o valor não podem ser nulos, por exemplo, que seria essa primeira mensagem que vem errado para a gente. Formato inválido em uma conversão. Se o parâmetro, a chave que a gente tem no hashmap não é achada, a gente também tem essa outra mensagem. E se o tipo ou o valor são inválidos, a gente também tem essas outras mensagens. Então essa aqui é a estrutura nossa bem básica, né, do nosso projeto. Eu não estou mostrando relação entre essas classes, que é relativamente bem simples, e o meu foco aqui é simplesmente mostrar quais são as classes e o trabalho que a gente vai executar agora. Então, partindo agora para a parte de implementação, a gente vai criar um projeto bem simples, onde vamos contemplar criar as nossas anotações. Então vamos criar aqui um projeto Java.
Bom, feito isso, pessoal, nós vamos agora implementar as nossas anotações inicialmente. Então vamos adicionar aqui agora as nossas anotações. Então vou criar aqui um pacote específico para as nossas anotações. Eu vou criar primeiro a nossa anotação de classe e explicar brevemente o que é que a gente usa com ela. Vamos criar aqui agora uma interface também para a nossa anotação. E mais uma interface para a nossa outra anotação. Então, pessoal, aqui a gente tem nós temos aqui três anotações, três interfaces. Uma anotação, quando a gente constrói a anotação, a gente constrói baseado em uma interface. O que é a ideia da anotação? A ideia da anotação é que a gente consiga anotar, a gente consiga colocar informações em determinadas partes do código, né, que outros elementos vão processar. Então, quando a gente cria uma anotação, quem vai processar essa informação é provavelmente um outro elemento. Então, a gente cria a anotação simplesmente para demarcar um determinado elemento do nosso código. Esse elemento que a gente vai demarcar pode ser tanto um método, pode ser uma variável local, pode ser a nossa classe, pode ser até mesmo o nosso próprio pacote. Quando a gente declara ele, a gente pode anotar. Então, essa anotação ela é utilizada de diversas formas e é muito comumente usada em diversas bibliotecas. Então vamos criar aqui agora a nossa anotação de classe. Essa anotação de classe, pessoal, para título de conhecimento, para a gente criar uma anotação, o que é a ideia? A gente, fazendo esse passo aqui, a gente já está declarando e criando o quê? Uma anotação. Então, na hora que a gente coloca o arroba à frente da interface, a gente já cria automaticamente, informando que essa interface corresponde a uma anotação. Apenas para que a gente consiga observar o uso dessa anotação, eu vou criar aqui um pacote de teste. E nele eu vou adicionar uma classe para a gente poder trabalhar, para que a gente possa trabalhar com essa anotação. Então eu vou criar aqui uma classe chamada public stub 01 annotation.test. Então essa classe aqui vai ser usada para que a gente, para eu mostrar o uso da anotação. Então se eu chegar aqui em cima da classe, antes eu tenho de fazer um trabalho aqui sobre a classe, sobre a interface. Bom, aqui eu já declarei falando que ela vai corresponder, essa interface, a uma anotação. A gente tem de delimitar o escopo e o trabalho de como que vai funcionar essa anotação. Então, a gente tem algumas outras anotações que nós usamos nessa interface para definir o comportamento de onde é que vai ser utilizada e como vai ser utilizada essa anotação. Então, a primeira anotação que eu geralmente coloco é essa documented. Essa anotação informa o quê?
que essa anotação vai ser documentada pelo Javadoc. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ver aqui, ó, indica que é o quê? Que ela vai fazer parte, né, vai seguir o padrão do Javadoc na hora que a gente gerar uma API de documentação do nosso código. Outra anotação, que no caso é extremamente importante de ser utilizada, é essa retention. Essa retention, ela corresponde ao quê? Até que momento do nosso código que a nossa anotação vai estar presente. Então, eu vou definir aqui quais são as opções. Ó, a gente tem essas três opções aqui de retention. Retention pode ser de classe, runtime e source. Classe corresponde que ela vai estar presente tanto na nossa classe, no nosso código, que ela vai estar presente também no nosso bin, mas a hora que ela for compilada, que ela estiver sendo executada pela VM, né, ela não vai estar presente. Runtime significa que é a mesma coisa da class, só que ela vai estar presente também em tempo de execução na máquina virtual. E source, que ela vai estar presente apenas no nosso código, no nosso source, mas na hora que ele compilar, ele não vai estar mais presente. Por padrão, as anotações são do tipo class. Então, se eu deixar sem a definição aqui do retention, ela está por padrão no tipo class. Eu vou colocar aqui runtime, porque na hora que a gente tiver em execução, a gente poderia muito bem utilizar essa anotação. Eu vou colocar apenas um campo para essa anotação, que é apenas uma descrição. Bom, o que corresponde isso daqui? Vocês estão observando, por exemplo, que a gente pode definir, em uma anotação, a gente pode definir como se fosse parâmetros. O que eu estou colocando aqui é um parâmetro, né, que seria com o nome description e do tipo string. Por padrão, eu estou colocando um valor que no caso seria vazio, né, então não tem nenhum valor nessa minha string. Então, quando eu coloco esse valor default, pode ser que o usuário vai preencher ou não esse nosso parâmetro dessa nossa anotação. Se eu colocar apenas, né, o próprio campo e não colocar o valor default, significa que esse campo é obrigatório no momento que eu declarar essa anotação. Então, nesse caso aqui, eu vou querer que essa anotação esteja presente de acordo com a opção do usuário. Outra anotação que nós precisamos usar, neste caso, é a target. O que seria esse target? Esse target corresponde onde é que a gente vai utilizar a nossa anotação. Então, aqui tem vários locais onde a gente pode colocar a nossa anotação. Esse annotation type, que a gente vai poder utilizar a nossa anotação apenas dentro de outra anotação, sobre um construtor, sobre um campo, local, variável local, método, pacote, parâmetro, ou type, que seria sobre uma classe. Então, eu vou escolher aqui o nosso element type, que vai ser utilizado apenas sobre classe. O que isso aqui corresponde, pessoal? Significa que essa anotação não pode ser utilizada em outros locais do código que não seja sobre uma classe. Correto? Eu vou parar aqui o nosso vídeo e continuo no próximo post, pessoal.